Esta é a razão por que a palavra de Deus não permanece em ti. Fica comigo até o fim do vídeo, eu vou explicar de forma clara e bíblica por que é que muitos não frutificam em Deus. Saudações, estimado irmão em Cristo Jesus, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Quero convidar você a se inscrever no canal se não for inscrito. Quero pedir que você também deixe ficar o seu comentário no nosso vídeo, alguma sugestão, alguma ideia, alguma coisa que você queira que a gente fale aqui no canal. Quero pedir para você deixar o teu like e partilhar com mais alguém este conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas. Amados, quando o Senhor Jesus Cristo estava a explicar a parábola do semeador, no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 19, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O Senhor Jesus Cristo, quando nos traz essa mensagem, Ele quer nos apresentar algo e nós precisamos ir para o texto e compreender o que o Senhor Jesus Cristo quer nos transmitir. Não necessariamente nós precisamos criar uma mensagem própria, mas nós temos que transmitir aquilo que o Senhor Jesus Cristo queria transmitir quando expressou isto. O Senhor Jesus Cristo queria transmitir que, às vezes, não é o problema da semente, mas o problema daquele que recebe a semente. Às vezes, não é a mensagem que não é verdadeira, não é a mensagem que não é correta, não é a mensagem que não é de Deus, mas aquele que recebe a mensagem, às vezes, não compreende aquilo que ouviu. Agora, aí nós podemos entender que existem duas responsabilidades. Existe uma responsabilidade daquele que traz a mensagem de garantir que aquele que a ouve a compreenda, mas também existe a responsabilidade daquele que ouve a mensagem prestar atenção e procurar compreender da melhor forma possível. Nós estamos numa era onde nos nossos cultos a gente grita, as pessoas são tocadas emocionalmente, estão ali, choram, as pessoas gritam, vibram e tudo mais. Depois do culto, quando a pessoa sai do culto, é perguntada: como foi o culto? Deus falou contigo? A pessoa diz sim, foi maravilhoso, eu chorei, Deus me tocou. E depois é feita a pergunta: o que Deus falou consigo? O que você aprendeu? Essa pessoa não sabe o que dizer. Muitas vezes essa pessoa não sabe o que dizer. Aí pode ser porque o mensageiro não transmitiu a palavra de forma clara e consciente. Porque quando se diz entender, significa que é entendimento, raciocínio, lógico, percepção, clareza, consciência. Então, talvez o mensageiro não fez-se entender de forma clara. Mexeu com as emoções das pessoas, mas não transmitiu a palavra, não explicou, não ensinou de forma clara a mensagem do reino. E por isso não foi percebida. Mas, às vezes também, eu que recebe, não ficou atento para entender. Não ficou pronto e disposto para prestar atenção e compreender os escritos bíblicos. Porque muitos há que quando vão ao culto só querem aquele momento de emoção, vibração, glória a Deus, mas quando é um momento de ensino da palavra de Deus, da exposição dos textos bíblicos, as pessoas estão a mexer no telefone. As pessoas já estão a pensar outras coisas e não compreendem. E tudo que lhe é trazido naquele momento, Satanás rouba, porque você não compreendeu. Nós precisamos fazer, nós que somos mensageiros, precisamos garantir que nós estejamos a transmitir a mensagem correta de forma perceptível e não trazer uma ilusão. Por quê? Porque nós precisamos explicar às pessoas o porquê que elas devem chorar, o porquê que elas devem se arrepender, porquê que Cristo morreu, porquê que há uma ordem de Deus para não mentir, porquê isto? Essas coisas precisam ficar claras, porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Romanos que o nosso culto é racional. Não é emotivo como tal. É claro que existe emoção e isso nós não podemos negar.
mas o nosso culto é racional. E essa racionalidade é necessária na igreja. Hoje em dia a igreja precisa pensar, a igreja precisa raciocinar. A nossa fé não é uma fé cega, a nossa fé não é uma fé que não tem nada palpável para mostrar. Não, a nossa fé é consciente. Por isso, a igreja precisa pensar, precisa refletir para entender a mensagem. Porque esse entendimento não é só pelo Espírito, é também através da nossa mente. Então, nós precisamos garantir que as pessoas compreendam a mensagem e não atraí-las de uma forma ilusória, trazendo a ideia de que essas pessoas vão ganhar alguma coisa, vão ter benefícios, vão ter problemas resolvidos. Não, nós precisamos chamar as pessoas para Cristo porque elas estavam em direção ao inferno e a mensagem do reino é: agora Cristo quer te resgatar para os seus. Essa é a mensagem central. Porque quando esse irmão, essa irmã descobrir que a vida dela com Cristo não será tão boa quanto você prometeu, essa pessoa vai se frustrar. Mas por quê? Porque você não transmitiu a mensagem perceptível do reino. Nós temos a responsabilidade de transmitir e você tem a responsabilidade de ouvir com atenção para perceber a mensagem. Igreja, nós precisamos compreender a mensagem do reino para não deixar que Satanás venha roubar essa mensagem. Para que nós possamos frutificar em Deus, precisamos entender o porquê da necessidade de sermos santos, o porquê da necessidade de sermos justos, retos, o porquê da necessidade de andarmos segundo a palavra de Deus, o porquê disto, porque essas coisas são explicáveis. Não são irracionais, são explicáveis. E nós precisamos explicar à igreja o porquê disto e daquilo, para que conscientemente cada um saiba escolher o caminho que deve andar para glorificar a Deus. Que Deus possa lhe abençoar e eu vejo você no próximo vídeo. Não deixe de deixar o teu like e comentar e partilhar com mais alguém esse conteúdo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.